Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos. Bom dia a todos. Como estamos hoje? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo mais ou menos? Ei, cadê a turma? Cadê a galera? Como estamos? Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Beleza, então, já que eu não tenho um aluno em sala de aula, eu vou ficar sem falar nada. Oi, Maria Clara, bom dia. Pelo menos você veio para aula hoje, que bom. Estamos eu e você, porque ninguém tá mais. Ô, comédia. A Alice, eu também tô acordando, mas faz parte. Deus tá vendo tudo. Show de bola. Cadê a Bianquinha, nossa querida monitora? Tá aqui, não tá? Fala, Maria Clara, tudo bom? Graças a Deus, tudo caminhando. Tudo na santa paz. Hoje a gente já começa um novo período da filosofia, filosofia helenística. Show de bola. Esperando aqui a galera entrar, a galera para mim dar bom dia, viu, galera? É educado, não sei se o pai e a mãe de vocês falou, certamente falaram, mas é educado dar bom dia. Professor, bom Bom dia, dia, mas são professor. 8 horas já, então a gente entra com vergonha de incomodar a aula, perdão. Eu não entendi, foi nada. Bom dia, bom dia. Oi, Elaine, bom dia. Brena, não consegui entender, Bom não. dia, acompanhando as eleições e assistindo a aula. Pode Caramba, ser? como é que tá o Biden? Ainda tá na frente? Tá. Tá 264 a 214. Uh, Extraoficial, né? Tá uma bagunça isso Tá aí. uma bagunça. Tá uma Tá bagunça. uma bagunça. Vai me informando aí, viu? Mas ou é eleição demorada, né? Ninguém merece. O mundo todo apreensivo. Professor, Pode falar, linda. faltam 6 delegados ainda, que eu vi a última vez. Foi. Foi. Entendi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp, senão ele vai ficar perturbando. Pronto. Vamos ver. Tá o mundo todo, né? Apreensivo. Se fosse aqui no Brasil, né? A galera já tava. Era curando a ressaca já. A Raquel tá dando bom dia, Maria Vera está dando bom dia. Show de bola, turma. É isso. Então, o Douglas também. Que bom. Que bom, que bom, que bom. O pessoal, eu não sei como é que o pessoal que entra na aula e não fala nem bom dia pro professor, entra e sai, sem nem dar bom dia pro professor e pra galera, eu não sei como é que eles dormem à noite, porque é muito feio, viu? Sim, professor, tá falando do bom dia, é porque a gente tá entrando 8 horas já, então entra com vergonha de depois não interromper a aula. Pense Ah, nisso também. não, Breno, acho que é porque tu mudou de turma, né? Mas na verdade, o AB, que é para começar às 7h30, a gente começa às 8 horas. Ao invés de Justamente. acabar 15 para as 9 e tal, a gente acaba às 9h15, geralmente. Então, como eu já tô entrando 8 horas e 8 horas começa a aula, eu já entro apreensivo, sem querer interromper a aula. Ah, não, pois escreve no chat, então não incomoda, não. Só escrever no chat que dá certo. Show. Suiane, bom dia. Cheguei agora. Quem tá de ressaca? Suiane, como é que tu tá de ressaca em plena quinta-feira, mulher? Me diz aí. Se bem que ontem eu saí com... Não, não. É porque assim que eu entrei, tava com ressaca. Suiane, Está, né? eu não sei porque eu acho que tu falou longe. Eu, pelo menos, não consegui entender direito. Eu só achei engraçado. O Sidney é aquela pessoa que não entende e só faz rir. Desse jeito. Desse jeito. Mas o que é que tu falou aí, que eu tô curioso? Plena quinta-feira de ressaca. Não, eu falei que na hora que eu entrei na sala, você tava falando de ressaca. Ah, tá. Ressaca de sono, ressaca de doce, ressaca de álcool, ressaca de tudo, né? Pode ser. Eu mesmo estava me programando para só beber dia de sábado. Aí ontem eu fui jantar com duas amigas, né? Duas amigas professoras. Gente boa. Aí a gente tomou um vinhozinho, mas só um vinhozinho para três, dá nem para dizer que tava com ressaca. Deu nem uma taça e meia. Então tô de boa aqui. Aí agora que eu entendi a Ciane falando, quem tá de ressaca porque eu tava falando disso, né? Aí a Laura, bom dia, Bianca, bom dia. Ressaca de dor que temos 80 horas. Ressaca de dor. Temos 80 horas por dia. É isso mesmo, ressaca de dor, temos 80 horas por dia. Ah, tá, entendi. A Raquel, ela tem dor o dia todinho, né? A ressaca dela de dor. Minha gente. Não, Raquel, vamos melhorar isso. Melhor coisa pra gente ficar se sentir bem, certo? Atividadezinha física,
evitar analgésico, tá bom? Só se for realmente necessário. Eu realmente não tomo remédio, graças a Deus. Aliás, eu tomo, né? Só o remédio da asma que eu tenho que fazer todo dia, mas o resto eu evito demais remédio. Eu não sinto essas dores não, tá bom? Show. Então vamos lá, turma, vamos começar a nossa aulinha. Já interagimos um pouquinho, na medida do possível, na medida que o sono de vocês deixa, né? Daqui a pouco a gente está de férias. Aí eu quero ver vocês com saudade. Ah, professor, a gente vai ser próximo na Unifor, né? Eu não vou saber que vocês foram meu aluno, porque eu não sei quem é ninguém aqui. Aí vocês, ai, professor, que saudade das suas aulas. Devia ter interagido mais, devia ter conversado mais. É tão legal. Eu digo, pois é, né? Devia ter aproveitado. Mas aí a gente tem outras disciplinas para frente. Tem penal, tem processo penal, que essas são disciplinas legais. Show! Então vamos lá, turma. Eu vou começar a compartilhar minha tela para a gente começar. Beleza? A gente vai para uma nova unidade, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo direitinho como é que faz, como é que deixa de fazer. Pronto. Minha tela está sendo compartilhada. Turma, aqui é o AVA da nossa disciplina, tá bom? Como vocês já sabem. O AVA da nossa disciplina eu dividi pelas unidades do plano de ensino. Então a gente já viu que é filosofia, é uma das maiores unidades, né? A segunda maior unidade, onde a gente aprendeu a história da filosofia, quem é o filósofo, como o filósofo se comporta, onde a gente aprendeu o que é a filosofia em si, o procedimento, a relação de mitos, senso comum, conhecimento científico. Então aqui a gente ficou, né? Boa parte da nossa disciplina foi aqui. A turma, depois que a gente entende o que é filosofia, a nossa disciplina ela vai falar da história da filosofia, né? A maior intenção dessa disciplina é você entender a história, muito mais do que você entender o pensamento de cada filósofo. Eu, pessoalmente, eu gosto de entender o pensamento dos filósofos e, principalmente, eu dou uma abordagem diferente da filosofia do direito, né? Porque em filosofia do direito, você vai voltar a rever alguns filósofos, só que com a abordagem mais voltada do jurídico. Para o jurídico, aqui é a filosofia geral. Então, já que aqui é a filosofia geral, a gente vê mais a generalidade da filosofia, mais a história da filosofia. A nossa maior unidade, sem dúvida, é a filosofia da antiguidade. Até cobrei na prova, e vocês já estão cansados de saber, a história da filosofia é igual à história mesmo. Então, quando a gente estuda história geral, história do mundo, no terceiro ano, ensino médio, ensino fundamental, quando a gente vai estudar essa matéria história, o professor sempre diz, nós temos 4 períodos, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. O professor fala muito disso. Já aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de falar de idade, né, a gente fala de filosofia. Então, filosofia da antiguidade, que foi a maior matéria que a gente teve. A filosofia da antiguidade vai até o período helenístico. Vai ficar até mais claro isso para vocês hoje. E, sem sombra de dúvida, é o maior período da filosofia, porque, turma, para ser bem sincero, tudo que já foi pensado, as coisas principais que já foram pensadas, foram aqui na filosofia da antiguidade. Vocês vão perceber, por exemplo, que a gente vai entrar agora na Idade Média, né, que é a filosofia no medievo, que é a chamada filosofia cristã. Vai entender a filosofia cristã, que é um gênero com 2 espécies, com outras espécies, mas para a gente vai estudar 2 espécies, que é a patrística e a escolástica, né? Que aí vem a filosofia medieval, já eu explico para vocês essa divisão. O fato é que a filosofia na Idade Média, ela quer resgatar também Platão e Aristóteles, para vocês verem. Então, por isso que a gente gasta muito tempo aqui entendendo a filosofia da antiguidade, porque tudo que já foi pensado, as principais coisas que já foram pensadas, geralmente está aqui na filosofia da antiguidade. Não é à toa que a Idade Média resgata parte da filosofia, a filosofia, né, da Idade Média. Como vocês vão perceber, eles resgatam parte de Aristóteles e Platão, ou seja, eles resgatam parte da Idade Antiga. Quando chega a filosofia na modernidade, eles querem negar a filosofia da Idade Média, que é uma filosofia muito centrada na figura de Jesus Cristo, como a gente vai perceber nessa aula, e aí eles realmente querem anular a Idade Média e querem voltar à Antiguidade Clássica, daí porque iluminismo, daí porque renascimento, porque a gente aqui na filosofia da Idade Moderna, a gente está renascendo dos valores clássicos. E, finalmente, a gente vive hoje a chamada filosofia na civilização contemporânea, né? Que hoje é tudo muito misturado, hoje a gente não tem, assim, tem grandes destaques, mas não grandes destaques com muitas novidades, né? Porque o que mais de mais importante das questões humanas foram pensados aqui
nesses 7 séculos antes de Cristo, até um pouco depois de Jesus Cristo. Então, o que é que a gente fez, né? O nosso conteúdo dessa disciplina é entender o que é filosofia e entender a filosofia na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade e na civilização contemporânea. A gente, então, vocês vão perceber que agora é bem mais rápido. Então, enquanto a gente ficou desde agosto até agora, novembro, nessas 2 unidades, com 2, 3 aulas eu acabo filosofia na Idade Média. Aí, com mais umas 3 aulas, eu acabo filosofia na modernidade, umas 2 aulinhas a gente acaba filosofia na civilização contemporânea. E aí termina o nosso conteúdo. Então, vocês vão perceber que agora a pegada é mais rápida, né? Enfim, então já vimos a unidade 1, que é filosofia, já vimos a unidade 2, a filosofia na antiguidade, e agora a gente vai entrar na unidade 3, que fala da filosofia no medievo, que é a chamada filosofia cristã. E para ficar mais fácil vocês entenderem essa nova unidade que a gente vai entrar aqui, antes de eu falar nisso, vejam, turma, que aqui vai ter um documentário, tá? A origem da Igreja Católica, não preciso dizer, né, que filosofia cristã remete muito às ideias, aos ideais da Igreja Católica, principalmente aos padres, aos apóstolos, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então tem um documentário super legal para você assistir sobre as origens da Igreja Católica, e também os slides que eu vou usar hoje é esse aqui, Filosofia Cristã, caso você já queira baixar, tudo bem? Eu vou só resgatar um pouco esse slide aqui, o que é filosofia, aliás, os pré-socráticos, né? Eu vou só resgatar esse slide, que é aquele de Pernambuco, que a gente toda vida fala, só para que vocês consigam entender, pessoal, um pouco mais sobre o que a gente está falando, certo? Então, a gente viu, né, que a filosofia ela tem 4 principais histórias, tem 4 principais períodos, né? E o primeiro é o período da filosofia da antiguidade. E esse período da filosofia da antiguidade é dividido em 4 subperíodos. Quais são os 4 subperíodos? O período cosmológico, antropológico, sistemático e helenístico. Então, nós já vimos esses 4 subperíodos da filosofia da antiguidade. Agora, turma, a gente vai entrar na chamada filosofia cristã. E essa filosofia cristã, ela foi do século I ao século XIV, depois de Cristo, aliás. Porque, obviamente, a filosofia cristã só começou, né, com a vinda de Jesus Cristo para a Terra, e só com a vinda de Jesus Cristo da Terra é onde a gente tem um ano zero, né, e, portanto, o século I. Então, com Jesus Cristo, é que se tem uma nova forma de pensar o mundo, já que o Filho de Deus, os deuses, né, que eles já eram cultuados, mas não tinha ainda essa figura do Filho de Deus ter vindo para a Terra, em carne e osso, ter sofrido, né, como Jesus Cristo sofreu nas histórias bíblicas. Então, realmente, se tinha a ideia dos deuses, e nessa época ainda era uma época politeísta, tinha a ideia que os deuses, eles realmente vinham para a Terra, mas os deuses tinham controle de tudo, né? Então, Zeus, ele adulterava, né? Ele pegava as mulheres casadas, adulterava os maridos, né? Ou seja, passava chifre nos maridos da mulher casada, vinha para cá, Poseidon, e os deuses tinham controle de tudo. E mesmo se você era semideus, se você era filho de Deus, você geralmente era retratado como um herói. E aí veio a figura de Jesus Cristo, que foi entendido como filho de Deus na Terra, e ele, como vocês sabem, sofreu muito. Poderia, em tese, ter usado os poderes dele, de Deus, já que Jesus Cristo são 3 coisas em um só, né? Ele é o Pai, que é Deus mesmo, ele é o Filho, que é o Jesus Cristo, e é o Espírito Santo. Então, em tese, Jesus Cristo, que é filho de Deus, na verdade, Jesus Cristo é filho de Deus e, ao mesmo tempo, ele é Deus, né? Que é a incógnita da Santíssima Trindade, né? Que é uma coisa que, principalmente quando surgiu o catolicismo, a galera ficou muito doida como entender essa questão. Como entender que 3 coisas é um ao mesmo tempo. Então, não só doida, como eles brigaram e lutaram e se excomungaram uns aos outros, por causa que isso eram lutas existenciais para eles, como entender a divindade de Cristo, enfim. Pronto, então essa questão, pessoal, como saber que 3 coisas é um ao mesmo tempo é uma coisa que, logicamente, a gente não consegue explicar. Então, quando o cristianismo surgiu, o que é que aconteceu? Tinha muita gente que não concordava, tinha muita gente que dizia, não, eu não sou
eu entendo que tem vários deuses, e o cristianismo ele é uma religião que é monoteísta. E já até então, o que é que a gente estuda? Que os gregos eles cultuavam vários deuses, que o mundo cultuava vários deuses. Lembrem que Sócrates ele foi condenado por cultuar os deuses proibidos, né? Então, uma das condenações de Sócrates foi por isso, ou seja, a gente estava num período muito politeísta. E aí, de repente, vem Jesus Cristo, que ele é tido como a encarnação do Filho de Deus e do próprio Deus na Terra, e vem um Deus aqui para a Terra que, em tese, tem poderes, em tese, poderia não ter sofrido tudo que ele sofreu, mas ele preferiu pagar a penitência para a humanidade se redimir, né? Ele pagou os pecados da humanidade. E aí foi uma pessoa, ou foi um Deus, foi um filho, né? Jesus Cristo, que ele foi pregando que só tem um Deus. Então imagina aí o choque que foi. Você, uns sete séculos de tradição, você entendendo que tem vários deuses, você entendendo que a Acrópole é a morada dos deuses, você entendendo que você fazendo culto, vendo seus ancestrais fazendo culto aos vários deuses, e de repente chega Jesus Cristo dizendo, não, só existe um Deus. Então imagina como foi, talvez difícil, né? Porque tudo que é começo, tudo que é novidade, é difícil realmente. Então, a faculdade, a primeira vez que você está fazendo faculdade, talvez no começo tenha sido um pouco mais difícil. Meu primeiro emprego. Tudo no começo é um pouco mais difícil. Imagina você querer quebrar toda uma cultura, todo um passado dos nossos antepassados cultuando vários deuses, e agora a gente só tem um Deus para cultuar. Então, a filosofia cristã, ela vai do século I, com o nascimento de Jesus Cristo, a gente vai entender isso, até o século XIV. Então perceba quão grande, né, foi o período da Idade Média. A Idade Média, então, ela foi do século I ao século XIV. A gente tem aí 1.300 anos de Idade Média. E nessa Idade Média coincide com a Idade Média, a chamada filosofia cristã. E essa filosofia cristã, para os fins do nosso curso aqui, da nossa disciplina, a gente vai dividir em 2 períodos. A gente vai dividir na patrística e a gente vai dividir na filosofia medieval em si. Então, no primeiro momento, essa filosofia cristã, que é a filosofia de Jesus Cristo, o primeiro período a gente vai estudar com Santo Agostinho, que é do século I ao século VII depois de Cristo. Mas perceba que o período da patrística coincide também com o período helenístico ou greco-romano. Aquele período onde os gregos estavam preocupados com a ataraxia, aquele período onde estava se preocupando, onde existia aquelas 4 escolas que a gente conversou, o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo. Então, quando o aluno vê esse quadro pela primeira vez, ele não consegue entender por que patrística está aqui. É porque todas essas divisões, a gente tem mania de querer colocar tudo na caixinha, né? Aqui só pensou isso. Período cosmológico só pensou o universo. Período antropológico só pensou as questões humanas. E não é bem assim. Sempre eu bato na mesma tecla que vocês. Galera, essa divisão é uma divisão apenas para fins didáticos, para a gente conseguir entender. Essa divisão, turma, não significa que só pensou aquilo. Predominantemente pensou aquilo. Então, predominantemente se pensou o que é o mundo, as origens. Não significa que no período cosmológico não tenha se pensado em ética, em moral. No período antropológico, predominantemente se pensou em virtude, em ética, em moral, em política, mas não significa que só pensou nisso. Então, aqui, pessoal, esse quadrinho fica aqui para vocês entenderem que nesse primeiro período da filosofia cristã, foi um período de muita evangelização, de muito cristianização. Então, o primeiro período da filosofia cristã, que a gente chama de patrística, que o maior expoente dele é Santo Agostinho, a gente vai já começar a falar dele, nesse primeiro período foi um período para cristianizar as pessoas. Só que muita gente resistiu a essa cristianização. E essas pessoas que resistiram a essa cristianização continuaram pensando outras coisas, mais afetas à ataraxia, à paz de espírito. Daí porque o período helenístico, a gente diz que vai do ano 3 a.C., ou do século 3 a.C., até o ano 0, que é quando Jesus Cristo nasce, e vai até o século 7 depois de Cristo. Então o período helenístico, perceba, ele tem uma interseção com o período da filosofia cristã, que é exatamente a patrística. Então a patrística vai do século I, que foi com o nascimento de Jesus Cristo, até o século 7. O nome filosofia patrística, não, patrística, vem de pai.
vocês vão perceber que foi uma filosofia muito criada pelos padres e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro momento dessa filosofia cristã, que é chamado de patrística, foi uma época em que os padres, em que os apóstolos queriam cristianizar as pessoas, mostrar que Jesus Cristo era o caminho para a salvação, e que, na verdade, esse caminho de cultuar vários deuses, deuses pagãos, era um período de, uma forma de você não encontrar a sua salvação. Então, a gente divide aqui a filosofia cristã em dois períodos. A filosofia patrística, que vai do século I ao sétimo, e a filosofia medieval em si, que é chamada de escolástica. Então, eu vou bater muito na tecla de que Santo Agostinho é o principal representante da patrística. Quando a gente estuda aqui a filosofia cristã, a gente estuda a patrística, com Santo Agostinho, e depois a gente estuda a escolástica, com São Tomás de Aquino. E sempre o aluno, às vezes, tem a ideia errada de que eles foram contemporâneos. E, na verdade, não foram. Perceba a diferença que tem entre os séculos. Então, nesses séculos aqui, onde tem a patrística, o principal representante da patrística foi Santo Agostinho. E esse principal representante da patrística, que foi Santo Agostinho, a ideia principal dele era cristianizar as pessoas, já que a gente estava num momento de transição. Turma, tem gente querendo entrar? Eu já ia avisar isso aí. Pronto, mas deixa eu só dizer, turma, quando vocês quiserem entrar depois das 8h05, por exemplo, entrem logados no e-mail da Unifor, entra no Gmail, faz o login do e-mail da Unifor e clica no link, que você não vai precisar da minha autorização, tá bom? Porque se eu for parar a aula para aceitar todo mundo que está pedindo para entrar, vai ficar atrapalhando como atrapalhou agora. Então, todo mundo é muito bem-vindo, obviamente, olha, mas seria legal chegar na hora, né? Chegar às 8 horas, vocês sabem, 8 horas eu começo aqui, sem falta, eu fico conversando com vocês até 8h05, até 8h07, para dar tempo do pessoal entrar, e aí eu começo a aula. Então, a partir do momento que você pode entrar sem a minha autorização e não entra, né, acaba atrapalhando a aula como atrapalhou agora. Não, tranquilo, Bruno, tô só dizendo para vocês que a gente já está acabando o semestre. É só vocês entrarem no Gmail, fazer o login com o e-mail da Unifor. Então vai lá no Gmail, aí faz o login com o e-mail da Unifor, e aí clica no link para entrar na aula. Quando eu entrei nessa aula, turma, já tinha bem umas 10 pessoas. E eu tô vendo aqui, né, que tem 29, eu não aceitei 29 pessoas. Ou seja, tem gente ainda que não está entrando, é uma minoria ainda, mas é uma minoria que ainda não está entrando, fazendo login no Gmail. Eu não sei o que custa, entra no Gmail, faz o login, e aí pede para entrar. Se mesmo assim não der certo, fala com a Bianquinha para a Bianquinha cadastrar vocês na aula, tranquilo? Mas de boa. Vamos para frente. É só porque realmente atrapalha, né? A gente tá aqui todo em concentração, aí de repente, puf, quebra. E principalmente que é muita história, né? Que a gente conversa aqui, aí tem que ser um pensamento linear, acaba às vezes atrapalhando, mas faz parte. Sejam todos muito bem-vindos. Então é isso, turma. O que a gente vai estudar, então, a partir de agora, é a filosofia cristã com a patrística, que é nesse primeiro momento da patrística, essa questão de cristianizar, já que nessa época não tinha muito essa questão do monoteísmo, não se entendia muito Jesus Cristo, foi uma resistência muito grande que o cristianismo teve. A gente vai entender que o cristianismo só ganhou essa potência que é hoje, né? A gente está num país predominantemente cristão, nós somos um país católico, a gente vai entender um pouco a divisão, né, do catolicismo, do porquê existiu essa divisão, mas o fato é que quando o cristianismo ele só ganhou essa projeção e essa força toda que ele tem hoje, como países extremamente católicos e cristãos, como é a Polônia, como é Portugal, como é Brasil, exatamente por conta do Império Romano. Então o Império Romano ele ajudou muito aqui ao cristianismo se projetar. Então, nesse primeiro século, né, dessa primeira parte, do século I ao VII, a gente vai estudar a patrística com Santo Agostinho. E aí a gente vai ver que Santo Agostinho, ele cristianizou Platão. Então, Santo Agostinho, qual foi a ideia aqui da patrística? A ideia foi que a cultura grega, ela já vinha com essa tendência à racionalização, né? Então, a Grécia, a região ali da Europa, já vinha com a tendência à racionalização, porque perceba que a filosofia já tinha surgido há 7 séculos antes de Cristo. Então,
A Grécia já veio com essa ideia de não acreditar tanto nos poderes sobrenaturais dos deuses para explicar os fenômenos da vida. Então, os gregos eles já entendiam um processo de racionalização maior. Aí vem o cristianismo e diz assim, olha, você tem que entender essa doutrina de Jesus Cristo. Beleza, mas ela não é lógica. Ela não é lógica porque eu não entendo como é que três coisas podem ser um ao mesmo tempo, que é a Santíssima Trindade. É porque eu não entendo porque é que o Filho de Deus veio para a Terra e sofreu tanto que sofreu pela gente. Então, muita coisa a galera não entendia aqui. E a Grécia estava num processo de racionalização. Até como se a Idade Média aqui, ela fosse um processo, dizer assim, ó, vamos fazer assim, o que vocês não conseguirem entender, vamos ter fé. Então, a filosofia cristã, ela foi muito na tentativa de fazer com que as pessoas virassem cristãs, foi muito a tentativa de conciliar fé e razão. Então, a galera veio aqui nesses séculos todos, né, do século VII até o século I a.C., veio com tendência a racionalizar tudo, a não acreditar mais nos deuses que interferem nas nossas vidas, a entender mito como uma coisa, filosofia como outra, como a gente já vem conversando. E aí, de repente, vem o cristianismo e propõe uma nova pegada, propõe dizer assim, não, você tem que acreditar nessas doutrinas de Jesus Cristo, você tem que entender. Aí o pessoal diz, mas isso não é lógico. Aí foi construída essa filosofia cristã para tentar conciliar o inconciliável. Então, a filosofia cristã, muito dela, desses 14 séculos, é para tentar conciliar fé e razão, nesses 14 séculos. Vem Santo Agostinho com a patrística, e o principal ponto de Santo Agostinho com a patrística é cristianizar, é aumentar o número de adeptos ao cristianismo, e vem Santo Agostinho pregando como conciliar fé e razão. Depois do século VII, depois de Cristo, aí o cristianismo ele já está bem assentado, bem difundido, bem aceito. E aí a gente tem uma nova pegada que é com a escolástica, que é com São Tomás de Aquino, e o São Tomás de Aquino ele vem muito de cristianizar Aristóteles. Ainda com a tendência de unir fé e razão, mas São Tomás de Aquino quis unir fé e razão de outra forma. Então, já que o cristianismo já era muito aceito, vem São Tomás de Aquino e ele vai dizer assim, agora eu vou mostrar para vocês de maneira racional que Jesus Cristo existe, que Deus existe. E aí é muito a pegada da filosofia escolástica. E a filosofia escolástica, ela sofreu muita influência também de filósofos orientais. Mas sobre filosofia escolástica a gente vai conversar mais terça-feira. Hoje a gente vai conversar mais sobre a patrística. Mas por hora é importante que vocês entendam. Filosofia cristã, a gente tem a patrística e a escolástica. A patrística, o principal representante é Santo Agostinho. Santo Agostinho ele quer cristianizar Platão. Por que Santo Agostinho quer cristianizar Platão? Para unir fé e razão e trazer adeptos para o cristianismo. Então, patrística do século I a VII, o principal objetivo da patrística é trazer adeptos para o cristianismo, unindo fé e razão, mostrando que, muito embora a galera que quisesse continuar tendo esse processo racional, Santo Agostinho quis mostrar que é possível, sim, ter fé e razão, conciliar fé e razão. Aí, após o século VII, onde se nota que o cristianismo, principalmente pela história do Império Romano, como a gente vai entender já já, que o cristianismo ele já estava muito assentado, aceito, aí vinha a escolástica. A escolástica ela já não tinha mais tanta essa preocupação de cristianizar, já que quase todo o império, quase todo, não o império, né, mas quase todos os feudos, quase todos as regiões já aceitavam Jesus Cristo. Então a escolástica ela veio mais no intuito de racionalizar fé e razão, também a mesma coisa, mas mostrando que realmente esses preceitos do cristianismo existem, ou seja, são explicados pela fé, e principalmente a existência de Deus. Então a escolástica ela foi muito influenciada também, né, por filósofos orientais, a gente vai falar sobre isso, e aqui na escolástica ela foi muito para explicar racionalmente esses preceitos do cristianismo. Fechou? Dito isso, acho que deu para vocês entenderem, repetir algumas vezes. A gente vai para o próximo slide, turma, que está aqui no Unifó Online, como eu já falei. No Unifó Online, unidade 3, né? Assistam esse documentário, tá? As origens da Igreja Católica, eu acho que vai ajudar bastante vocês
em entender, e você vê que essa matéria é uma matéria gostosa, né, de estudar, matéria um tanto polêmica, obviamente, por nenhum momento eu vou ter a intenção de abalar a fé de ninguém, pelo amor de Deus, longe de mim, eu sou uma pessoa mesmo que tenho fé, eu sou uma pessoa mesmo que rezo, então, mas é uma coisa que a gente vai precisar conversar, e eu tento sempre ir de maneira mais calma e suave possível, né, porque aqui quando a gente estuda essa parte mesmo com filósofos, aí, meu irmão, é a confusão maior do mundo. Então a gente está nesse material aqui, ó, Filosofia Cristã, que você vai achar na unidade 3, Filosofia da Idade Média. E é exatamente esse aqui, não sei por que meu computador agora não tá querendo mais nem tirar. Bora, cara, me ajuda aí. Deixa eu ver se eu consigo deletar aqui uma coisa. Pronto. Acho que assim deu certo. Então, a gente vai começar a ver... Meu computador ele tá se recusando a trabalhar hoje, viu, galera? Pronto. Vai dar certo. Então, a gente entra na filosofia cristã, né, turma? Então, do século I agora, depois a gente estudou a filosofia da Antiguidade. A filosofia da Antiguidade vai do século VII até o século VII depois de Cristo, mas você pode colocar, para ficar mais fácil, né, nesse modo de entender a matéria dentro da caixinha, como a gente sempre gosta de entender, você pode entender a filosofia da Antiguidade como no século VII a.C. até o século I a.C. Então você pode entender a filosofia da Antiguidade aqui. Muito embora o período helenístico ele estendeu mais com o nascimento de Cristo e ainda continuou o período helenístico. Agora, no século I depois de Cristo até o século XIV depois de Cristo, a gente tem a filosofia cristã. Filosofia cristã, que aí você vai entender como a patrística e vai entender como a escolástica. Que aí vai até o século XIV, depois do século XIV a gente inicia a filosofia da Idade Moderna, a filosofia da modernidade, mas aí a gente vai conversar sobre outras questões. Como eu revisei já no início dessa aula, como eu tenho falado muito para vocês, os períodos da filosofia, ele coincide com os períodos da história, né? E aí, a filosofia cristã, ela coincide com o período da Idade Média. E sobre a Idade Média, eu queria desmistificar algumas coisas com vocês, certo? A primeira coisa que eu queria desmistificar com vocês é o fato de que a gente tende a achar a Idade Média como Idade das Trevas. Deixa eu só parar minha apresentação. A gente tende a entender a Idade Média como Idade das Trevas. Turma, se você pensar, a gente vive exatamente as características da Idade Média hoje e ninguém está vendo o que é essa Idade das Trevas. Então tem muitos governos hoje em dia autoritários, como tinha na Idade Média. Na Idade Média tinha muita peste, a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus. Na Idade Média tinha muita desigualdade social. Eu não vejo uma sociedade que tem tanta desigualdade social como tem hoje. Então, turma, se você pensar bem, o período que a gente vive hoje é um período bem semelhante às características da Idade Média. E aí as galera também dizem, Idade Média, Idade das Trevas. Aí quando a gente pensa em Idade das Trevas, te imagina aquela escuridão, aquela coisa que você não podia nem sair na rua, que você tem medo. Hoje você não pode nem sair da rua que você tem medo. Ontem mesmo, quando eu estava conversando com essas minhas amigas, né, que elas são amigas há muitos anos, e aí domingo eu fui correr, eu geralmente corro aos domingos, aí domingo eu fui correr e eu não tenho hora para correr não, vou com o meu headphone, vou correndo aqui de boa, e aí eles, esse dia tu não tem medo? Eu fui correr o quê? 8 horas da noite, devo ter corrido até 9h30, sei lá. Aí, esse dia tu não tem medo? Não, meu maior medo é de ser atropelado. Aí eu vou com uma faixa fluorescente aqui, eu boto um pisca-pisca aqui no meu tornozelo, exatamente para não ser atropelado. E ainda assim tem galera que passa fina, né? Sempre quando eu ando de bicicleta ou carro. Então hoje a gente tem medo de sair de casa. Então quando você pensa na Idade Média, pense se o que você aprendeu da Idade Média, né, que é a Idade das Trevas, pense se não é realmente o que a gente vive hoje. Então hoje tem características semelhantes. Eu estou falando tudo isso para você perceber que a Idade Média não foi a idade das trevas, como pregaram, não. Tinha felicidade, tinha amor, tinha sim. Não era essa questão toda. Teve a Inquisição da Igreja Católica? Teve. Teve morte? Teve. Mas hoje não tem. Então, todas essas características tem hoje. Então, essa questão de chamar da Idade Média de Idade das Trevas foi mais uma concepção renascentista. A Idade Moderna, né, que é a próxima idade que a gente vai estudar, ela quis pisar na Idade Média para se projetar mais.
Então, a Idade Moderna foi aquela pessoa, foi aquele tempo, digamos assim, que ela pisou na Idade passada para dizer assim, nós somos mais modernos. Tanto é que eles disseram, nós somos modernos. Então, por que o nome é Idade Moderna, né? Porque eles se auto-julgaram modernos, já que a idade anterior eles chamaram de Idade Média, porque vem de medíocre, chamado de Idade das Trevas. E, galera, então essa concepção até errada, utópica que a gente tem da Idade Média, é uma concepção errada, certo? Que foi muito colocada na nossa cabeça pelo Renascimento, pela Idade Moderna. Então, a Idade Moderna se sentiu tão gostosona, salvadora da humanidade, que a Idade Moderna disse assim, nós somos modernos, daí porque eles chamaram Idade Moderna. Se você pensar, hoje, século XXI, em tese, nós somos mais modernos do que no século XV, né? Então, e a gente não se chama de Idade Moderna. Então, a Idade Moderna diz, nós somos modernos, a Idade passada é medíocre, por isso que é a Idade Média. E aí eles dizem, a Idade Média foi a Idade das Trevas. Então, o Renascimento, com esse intuito de projetar muito, com esse intuito de romper com a Idade Média, chamou a Idade Média de Idade Média, porque vem de mediocridade, e chamou a Idade Média de Idade das Trevas. Mas foi uma concepção errada que a Idade Moderna passou para a gente. Por quê, professor? Porque na Idade Média, pessoal, teve muita produção cultural, teve muita produção artística. As primeiras universidades surgiram na Idade Média, os primeiros hospitais surgiram na Idade Média. Então não foi uma época de tanto retrocesso cultural como pregam pra gente. Mas eu não estou falando, pessoal, que na Idade Moderna eles não foram modernos, não. Pelo contrário, a Idade Moderna foi incrível. Maria, se a Idade Moderna não tivesse existido, não tivesse a Itália lá para a gente visitar, que é um dos melhores países do mundo. Se não tivesse, por exemplo, Florença, com Duomo, com Michelangelo, com Davi, porque são coisas fora do comum, né? Com a própria Capela Sistina. Então, assim, a Idade Moderna realmente foi assim, um período de grande produção artística, cultural, científico. Ninguém discorda disso. Mas a gente discorda, pelo menos eu discordo, e vários historiadores, dessa concepção errada que a Idade Moderna passou para o mundo sobre a Idade Média. Chamando a Idade Média de Idade Medíocre, chamando a Idade Média de Idade das Trevas. Então não foi essa treva toda, tá? Só para vocês saberem, os primeiros hospitais, as primeiras universidades surgiram lá. Só para vocês terem ideia, todo mundo quando está viajando, geralmente se vê uma igreja. Geralmente, igreja é um local muito bacana para se visitar, e a igreja católica, ela não admite, né, ela não aceita o pagamento para você entrar. Diferentemente da igreja católica romana, né? Diferente dos outros templos, que a gente, para entrar, tem que pagar. No caso da igreja católica, geralmente você entra, você vê as obras de arte, os santos, você vê tudo aquilo sem pagar. E no caso, você entra, por exemplo, no Vaticano, né, no próprio templo, né, no próprio igreja do Vaticano em si, sem pagar. Então, para você ver, porque a igreja católica ela admite. E essas construções da igreja católica, que a gente vai, por exemplo, em Ouro Preto, que a gente viaja para a Bahia, vê tanta igreja. Então, quando a gente entra, foram construções que remetem à Idade Média. E olha a produção artístico-cultural. Tudo bem que é uma arte mais escura, não é uma arte tão clara como o Renascimento, é uma arte mais, onde as obras de arte estão um pouco mais fechadas, né, cobertas com roupas. Até a própria Capela Sistina, né, quando ela foi pintada, que é onde tem a representação, né, do encontro de Deus com os homens, ela foi pintada um pouco com mais nudismo, né, porque foi pintada já na época da Idade Moderna. E aí foram lá e colocaram roupas para não ficar tão nude com o negócio. Era uma pegada de arte diferente, era uma arte mais escura, era uma arte que tinha Deus como centro das discussões, os anjos como centro da arte, era uma arte que não era núdica, mas era arte também. Então as igrejas que a gente visita, as obras barrocas que a gente vê, tudo que a gente entra, foram construções, na grande maioria das vezes, da Idade Média. Então não dá para a gente dizer que a Idade Média foi essa idade tão tosca como se prega, tá? Dito isso, outra coisa, a gente tende a achar que os 1000 anos, né, da Idade Média, esses 14 séculos da filosofia da Idade Média, a gente tende a achar que nesse tempo existiu muita morte, né, que foi o período de maior morte na face da Terra, que a Santa Inquisição matou todo mundo. E galera, não tem como um período de maior morte
de um ser humano em relação a outro, como o século XX, o século XXI, o século das guerras. Uma guerra na Primeira Guerra, e principalmente na Segunda Guerra Mundial, matou muito mais gente do que a Idade Média. Então a gente tende a achar que a Idade Média foi uma época de maior matança da história da humanidade. Pessoal, as armas que existiam lá, que era a espada, que era a flecha, que as armas são armas, não são armas de matança em massa. São armas que um cavaleiro vai lá, mata, sei lá, 10 no máximo. Você soltou uma bomba, arrasa uma cidade como Hiroshima, Nagasaki. Você vê... Não, é aquela coisa o massacre medieval dá trabalho. Dá trabalho, são semanas de trabalho. O Gengis Khan era um trabalho mesmo, era um exército que ficava lá parado, caçando gente numa cidade durante semanas. Não é fácil matar. Só isso. Pronto, exatamente, turma. Então o que é que acontece? Na Idade Média, acaba que não foi esse. Teve matança? Teve, mas qual período da história não teve matança? Qual período da história não teve crucificação? Qual período da história não teve decapitamento? Enfim, decapitação, né? Qual período da história não teve essas matanças? Todo período teve. Mas a gente tende a olhar para a Idade Média como aquela idade de matança fora do comum. Teve, mas muito menos do século atual e o século passado. E a gente nem fala que o século passado foi um século de trevas. Os séculos das guerras, por exemplo. Enfim, então é só para a gente desmistificar isso. E aí eu vou para diametralmente oposto, porque teve um período do Renascimento que eles começaram a construir uma Idade Média bem bonita, bem romantizada. Então, com o surgimento do romantismo, quando você lembra do romantismo, você lembra o quê? Você lembra daquele cavalheiro, da donzela, da cortesia. E aí, turma, a Disney é um império que pela romantização da Idade Média. Então, enquanto o Renascimento, quando ele surgiu muito nessa pegada de detonar a Idade Média mesmo, com o surgimento do romantismo, e o romantismo é a donzela pura, linda, maravilhosa, linda, perfeita, o príncipe maravilhoso, sarado. É só você pensar, alguém disse assim, eu quero ser um príncipe. Aí eu disse, rapaz, olha para os príncipes que tem hoje em dia. O povo é tudo feio, meu povo. Esses príncipes aí da Disney não existem, não. Olhem para os príncipes. Professor, não existe monarquia hoje em dia. Só o que existe. Espanha, Suécia, Dinamarca, própria Inglaterra, Tailândia. Só o que existe é monarquia hoje ainda. E aí, olha os príncipes. Um mais sábio que o outro. Então, teve uma época aí da Idade Moderna que foi criado o romantismo, e o romantismo, não preciso dizer para vocês, que é aquela época da donzela linda, pura, que não tem males no coração, da madrasta malvada, do príncipe encantado. Então, o romantismo, ele pegou essa idade de cavalheiro, né, da Idade Média, pegou essa característica de existir cavalheiro na Idade Média e romantizou. E aí construiu-se o império da Disney, por exemplo, com base na romantização da Idade Média. Então a gente vai para o oposto, né? A gente sai de chamar a Idade Média de Idade das Trevas e passa a ver a Idade Média como uma questão muito romantizada. E a bem da verdade, pessoal, também não foi esse romantismo assim todo, tá? Então a Idade Média também não foi aquela época também de extrema cortesia, que as donzelas estavam todas procurando o cavalheiro perfeito, que os cavalheiros eram louros, com cabelos voaçantes no cavalo, no alazão. Também não foi esse esquema. Então eu falo tudo isso, pessoal, para a gente desmistificar certas ideias não tão corretas que foram colocadas na nossa cabeça sobre a Idade Média. Não foi a Idade das Trevas assim, porque teve produção cultural, ou seja, não foi esse retrocesso científico, artístico, cultural, não foi mesmo, porque teve criação de universidade, de igreja, teve a criação além de universidade, de igreja, de muitas igrejas, de muitas obras de arte, de muitos livros. Então não foi esse retrocesso cultural todo. Não foi, turma, essa época, maior época de matança da história da humanidade, não foi mesmo. Sem sombra de dúvida, o século passado é que foi. Talvez até esse século venha a ser. E aí a gente também não foi essa questão toda romantizada como a gente pensa que foi, não. Enfim, dito isso, bora passar para a filosofia cristã. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Maria Clara, Santo Agostinho quis cristianizar Platão, exatamente, e São Tomás de Aquino, Aristóteles. Aí a Francisca Marcolini, acabei de dizer pro meu esposo, que a minha esposa, que ela tava ótima, muito bom, né? A história é muito bom. E, Rodrigo, eu tenho até medo de ficar em casa, morro de medo de assalto. Não, um dia desse, viu, Rodrigo? Não sei se foi no Rio, cara, ali perto da linha amarela, o menino em casa, estudante de educação física, em casa, vítima de bala perdida, morreu. Porra, rapaz, isso é muito surreal na minha cabeça. O cara em casa, é como se eu estivesse dando aula aqui, vinha uma bala na minha cabeça e você me vê morto. Que coisa doida, né? E em casa que a gente devia sentir seguro. Então, veja, a gente tem medo de sair de casa, né? Hoje em dia, a gente fica com esse medo e aí dizer que a idade média era a idade que ninguém podia sair de casa. Nem dentro de casa você tá seguro. Exatamente, Ricardo. Nem dentro de casa você tá seguro, cara. E aí você fica, né? Ou você fica preso na sua casa com quantidade de cerca eletrônica, então assim, o presidiário vira agente, né, com cerca eletrônica, com câmera de vigilância, ou ainda você perde a sua privacidade. Eu mesmo, há uns anos atrás, quando me mudei para essa casa, eu quis colocar, né, câmera, até comprei as câmeras para instalar aqui em casa toda. Aí quando eu pensei, eu digo, rapaz, eu vou perder a minha intimidade, né, de, sei lá, dar pelado na casa, de fazer o que quiser na minha casa, porque se vai ficar gravado, né? Ninguém sabe onde é que foi gravado. Podem assistir meu Big Brother, porque eu tenho 23 câmeras dentro daqui de casa. Olha, ó. Eu tenho 10 barreiras. Aqui de manhã, quando as meninas não estão trabalhando lá fora, mexendo alguma coisa à tarde, todos os alarmes ficam ligados. Eu, à tarde, não aceito. Deus perdeu um morto de medo. De manhã, pessoal. Olha o que o Rodrigo está falando. Então, dizer que a Idade Média é uma época de insegurança, diferentemente da que a gente vive hoje, a de hoje é muito pior. Então, eu acredito que vocês tenham entendido, né, que realmente essa história, assim, entendido não, né, não quero nem que vocês aceitem o que eu estou falando como verdade, não, eu quero que vocês só reflitam sobre o que a gente está falando. Eu sempre converso muito com vocês. Não precisa aceitar como verdadeiro o que eu estou dizendo, né. É óbvio que, infelizmente, eu tenho que fazer uma prova para vocês responderem, porque é uma exigência do MEC, eu tenho que fazer essa prova mesmo, e nessa prova você tem que responder com base nos livros e em que foi ensinado em sala de aula, mas tirando essa parte de fazer prova, eu não quero e nem peço que vocês concordem com tudo que eu estou dizendo, tá? Eu quero só que você reflita sobre as questões que a gente está conversando, se elas fazem ou não sentido na cabeça de vocês. Então, eu vou voltar aqui a apresentar para a gente voltar lá a falar da filosofia cristã, fechou? Beleza. Então, pessoal, Pronto. Então, Tomás, a gente entra na filosofia cristã, né? Então, a gente sai da antiguidade clássica. Na filosofia antiga, o pedestal era o homem. Então, na filosofia da antiguidade, sempre o homem estava no centro das discussões. Sempre. E aí a gente rompe com isso. E o homem, pessoal, que era na filosofia da antiguidade, que era quase um deus, né? Isso é muito retratado na Idade Moderna, que é a próxima. Mas o homem que era retratado como semelhança de Deus na Idade Antiga, o homem que era o centro das discussões, o homem que podia tudo na Idade Antiga, agora na filosofia cristã a gente tem uma nova perspectiva do que é esse homem. O homem agora deixa de ser o centro das discussões e dá lugar a Jesus Cristo. O homem deixa de ser senhor da sua vida, do seu tempo, deixa de ser livre para ser um pecador, um miserável. Então é muito retrato que foi passado para o homem. Então o homem aqui não é mais aquele homem forte, aquele homem que pode tudo, como foi retratado na Idade Antiga e como é retratado na Idade Moderna. O homem da Idade Média é um ser pecador, é um ser que está em busca da salvação, é um ser que está em busca da rendição dos pecados dele. Então agora a gente tem um novo paradigma de tratar quem é o homem. Deixa de ser o centro das discussões o homem, e agora o centro das discussões passa a ser Jesus Cristo. O homem vai para escanteio, e ele deixa de ser senhor do seu tempo, do seu destino, para virar um pecador em busca da salvação de Jesus Cristo. Porque houve essa mudança, né, da concepção, a arte dessa época retrata muito mais Jesus Cristo, um Jesus Cristo que a gente precisa buscar para dar a nossa salvação, uma arte que ela não mostra tanto a parte do corpo. Você percebe aqui, ó, só está mostrando do pescoço para cima. É uma arte que é mais escura, é uma arte com temas, sempre temas muito bíblicos, como o próprio Jesus Cristo, como o próprio a feição aqui da auréola, como se ele fosse,
como se ele é, né, nesse caso, um ser divino, uma Bíblia. Então, muda a pegada da arte, da cultura, da produção, dos livros. Então, muda a pegada aqui da concepção de quem é o ser humano, né? E essa arte é o Jesus Cristo Pantocrator, é uma das mais antigas imagens de Jesus, e ela fica hoje no monastério de Santa Catarina, lá no Monte Sinai. E aí, turma, para a gente entender um pouco mais dessa história, né? Como é que foi, como é que surgiu, por que surgiu essa filosofia cristã? A gente teve o helenismo, também a gente já viu que a filosofia helenística, ela surgiu muito quando Alexandre o Grande dominou a Grécia. Então, a Grécia que podia conversar sobre tudo, sobre democracia, sobre a Grécia que discutia sobre política, sobre moral, sobre virtude, sobre ética, sobre tudo. A Grécia, ela passa agora a discutir a ataraxia, né? Então, Alexandre o Grande, ele dominou a Grécia toda, surgindo um período helenístico. E o Alexandre o Grande, ele dominou um império tão grande que era um império onde o sol nunca se impunha, porque sempre o sol existia em alguma parte do império dele. Acontece que com a morte de Alexandre o Grande, os generais dele passaram a dividir o império. Então o império de Alexandre o Grande, que era uno, que era coeso, que era muito forte você penetrar, agora o império de Alexandre o Grande foi dividido entre vários generais e virou um império menor, um império fragmentado, um império que não une forças para poder impedir as invasões bárbaras. E aí a tendência mesmo foi que os bárbaros invadiram o império, esses pequenos impérios, né, dos generais de Alexandre o Grande, e aí veio Roma, e Roma sucedeu esse grande império de Alexandre o Grande. Então, com a romanização, o Império Romano, ele estendeu tanto, pessoal, a fronteira dele, que Roma conseguiu substituir, digamos assim, o Império de Alexandre o Grande, e Roma ele entrou dominando toda a humanidade. E tem um seriado, né, que é Roma, para você entender um pouco mais esse período do Império Romano, como Roma tinha uma influência, uma projeção muito grande em quase todo o mundo que era conhecido naquela época. Então, nessa época, pessoal, e tem muitos seriados bons da Netflix sobre... Eu mesmo tenho uma série chamada, acho que é Imperadores Romanos, que vai falando de cada um dos imperadores. Fala de Júlio César, fala de Calígula. É muito bom, é surreal. Então, não preciso dizer que o Império Romano realmente dominou com a fragmentação de Alexandre o Grande, com a invasão dos bárbaros. Roma foi e conseguiu expandir muito o território dele. E o que é que Roma tem a ver com a filosofia cristã? Só tudo. Por quê? Porque veio Jesus Cristo, obviamente nessa época que veio Jesus Cristo pregando que só tem um Deus, que não tem o politeísmo, pregando que a gente cultue e ame a Deus. Nessa época, o Império Romano ainda era muito politeísta, só que com o tempo, os imperadores romanos foram virando cristãos. Os cristãos, pessoal, hoje em dia, os cristãos, eles perseguem, né? Tem a perseguição dos curdos, não sei se vocês estão muito atentos no que se diz, eu acho que não, porque nossos jornais mal noticiam isso, mas hoje em dia tem a perseguição dos curdos, houve a perseguição da Santa Inquisição, né? Mas, num primeiro momento, quem era cristão, quem adorava a Jesus Cristo, a Deus, foi perseguido no Império Romano. Então, durante 300 anos, mais ou menos, os cristãos foram extremamente perseguidos. No Império Romano não poderia cultuar só a Jesus Cristo, não tinha essa tolerância religiosa toda para com os cristãos. Até que veio o Edito de Milão, com o imperador Constantino I, e o Edito de Milão, com esse imperador Constantino I, que foi de 313 depois de Cristo, ele autorizou o culto cristão no Império Romano. Então perceba que no primeiro período da história do cristianismo, né, pelo menos nos primeiros 300 anos do cristianismo, os cristãos sofreram muito, porque não era permitido cultuar Cristo no Império Romano. Só foi permitido cultuar Cristo no Império Romano a partir do Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. Até que em 380, o imperador Teodósio I,
ele editou o Edito da Tessalônica, transformando o Império Romano no Império Cristão. E por que ele fez isso? Conta a lenda que ele tinha uma batalha muito importante para vencer e parece que era quase impossível ele vencer essa batalha. Até que ele viu um sinal. Para ele, nesse sinal, ele entendeu que se ele, nas armas dos soldados dele, se ele colocasse um símbolo cristão, ele venceria a batalha. E realmente era uma batalha de vida ou morte, realmente era uma batalha que ele, se ele perdesse, até talvez o Império Romano ia ser dissipado mesmo, ia ser diluído da terra. O símbolo eram aí, as letras deixa eu Ki só e terminar. Ro. Perdão. Pode dizer como é? Eram as letras Ki e Ro, as primeiras letras do nome Cristo. Pronto. O que é que acontece? Aí conta a lenda que ele disse que se ele usasse algum símbolo de Jesus Cristo, alguma questão cristã nas armas dos soldados, ele ganharia. Aí, como o Breno está falando, ele usou as iniciais, né, de Jesus Cristo. Eu já vi histórias que ele usou a cruz, mas enfim. O fato é que ele usou e ele venceu. Quando ele venceu, pessoal, obviamente, se ele venceu a batalha da vida dele, graças ao que ele atribuiu a Jesus Cristo, então ele disse, agora deu. O Império Romano, então, ele vira um império cristão. Então, com o Edito da Tessalônica, o Império Romano, que no início perseguia os cristãos, agora vira um império cristão. E se o Império Romano, que é o maior império conhecido na face da Terra, que domina uma região territorial que vai até a Espanha, lá da Europa, se o Império Romano vira cristão e se torna obrigatório as pessoas virarem cristãos, você imagina aí por qual motivo, né, o cristianismo ele ganhou essa projeção toda, como tem hoje, né? Como o Brasil ser cristão, como a Polônia, como a Europa, como boa parte da Europa, como o próprio Portugal, enfim. Então, o que tudo tem a ver, né? O que o Império Romano tem a ver com cristianização? Só tudo. Porque se essa lenda, né, que a gente não sabe se é verdade, se não é, se essa lenda não tivesse acontecido, ou seja, se o Império Romano não tivesse virado cristão, provavelmente a gente tinha outra religião hoje. Já que Portugal teria outra religião e, consequentemente, o Brasil teria outra religião. Quer falar, Breno, ou outra pessoa? Pode falar à vontade, turma. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. Tá aí, o Hernandes botou, né? Ixi, o Hernandes, traduz aí, cara. Peraí, o que vocês estão falando, meu Deus? Um cantor todo poderoso. Ou você mora em apartamento. Beleza, Ricardo Vitor. Nem em condomínio fechado as pessoas estão seguras, nem em canto nenhum, Ricardo. Aí, o Hernandes, tu quer falar, cara, sobre isso? Aí o Breno colocou sucessores de Alexandre, show. Alguém quer falar, turma? Não quer? Oi? A respeito desse sinal do Shai-Ho, né? É o que a tradição católica diz que foi esse símbolo. Foi o símbolo das palavras de Cristo, já era utilizado antigamente, né? Mas, como muitos símbolos, ele foi cristianizado, como o senhor falou, né? E Constantino teve uma visão para que com esse sinal vencerás, né? Que é essa frase em latim. Pronto, é o que eu ia te perguntar. Com esse sinal, aí quer dizer que em rock é uma pena, né? A gente não falar mais latim, não conseguir mais nem aprender, não tem mais nem sentido aprender, né? Salvo se você quiser fazer uma pesquisa muito, muito profunda em algum texto. Aí quer dizer que essa frase que tu colocou significa, com esse sinal vencerás, né? Legal. Isso, é o significado dessa frase, né? Show. Vou até copiar. Tudo isso foi na época da patrística, a gente tá na patrística. Lembra que os primeiros 6 séculos é patrística, tá? Deixa eu só copiar aqui, turma, nas minhas notas, porque aí eu falo para outras turmas. Eu coloco isso que o Hernandes colocou. Com esse sinal vencerás. Legal, show de bola. Pronto. Em rock signo vinces. Vamos para frente. Show. Aí a Laura, isso foi na patrística, a gente tá na patrística, pelo menos patrística. A gente só entra na escolástica a partir do século VII, tá? Depois de Cristo. Então a gente tá aqui na patrística.
tanto a Edito de Milão como a Edito da Tessalônica. E a patrística é muito essa tentar evangelizar, tentar cristianizar a galera. Aí o Bruno tá falando, né, os reis de Diadocos, que são sucessores de Alexandre, show de bola. Beleza, turma, então continuando aqui. Aí então a gente entra nessa questão da patrística, né, no século I ao século VII. No século VII a gente já inicia com a questão da escolástica, porque no século VII o cristianismo já estava tão difundido no mundo que não precisava mais ter essa preocupação de evangelizar as pessoas, como foi na patrística, né? Então a patrística vem de padre, né? Vem de pai. Então a patrística, por isso que a patrística é conhecida muito como filosofia dos padres, filosofia dos pais, que resultou, né, de esforços pelos dois apóstolos, o Paulo e João, e pelos primeiros padres da igreja para conciliar a nova religião, o cristianismo. Lembre que até então existiam religiões politeístas, e o cristianismo é uma religião monoteísta, com pensamentos filosóficos dos gregos e romanos. Porque a grande resistência ao cristianismo, primeiro foi a tradição politeísta, que o mundo sempre teve antes de Cristo, e segundo foi essa tendência à racionalização que a gente já conversou, que foi por essa tendência a racionalizar as coisas que a filosofia surgiu. Então imagina aí que 7 séculos a gente negando que o trovão era Zeus com raiva jogando trovão na Terra. A gente negando 7 séculos, a gente negando essas explicações mitológicas, aí vem uma pessoa dizendo assim, olha, você só está vivo por conta de Deus, a sua vida só acontece coisas boas se você cultuar a Deus, você só consegue a salvação se você conseguir chegar a Jesus Cristo. Então perceba, turma, que essa pegada, né, do cristianismo ia quase de encontro a tudo que a gente estava acostumado, a tudo que a população estava acostumado, que os nossos ancestrais estavam acostumados. Então o cristianismo sofreu muita resistência por essa racionalização, que queria explicar tudo, não acreditar nessas questões supersticiosas, e pelo politeísmo. E aí, a grande ideia aqui da patrística foi dizer assim, quer dizer que vocês não são cristãos porque vocês não acham que a gente pode explicar o cristianismo de maneira racional. Aí a galera, vocês ficam com essa história de fé, e eu não estou vendo Jesus Cristo. Cadê Deus? Se Deus existe, cadê ele? E aí, então, Santo Agostinho, né, os padres, os apóstolos pensaram, rapaz, a ideia ainda grega, né, de racionalizar, o politeísmo ainda é muito forte. Como é que a gente pode convencer essa galera a vir para o cristianismo? A gente pode convencer essa galera conciliando a razão que eles tanto pregam com fé. Então essa filosofia cristã, como eu já estou repetindo algumas vezes, ela é muito a tentativa de conciliar fé e razão. Então nesse primeiro momento da patrística, foi esse momento de levar o cristianismo a mais pessoas, principalmente essas pessoas que são incrédulos porque não conseguem explicar a doutrina cristã de maneira racional. Porque eles dizem, tá bom, se Deus existe, cadê Deus? Se Deus existe, ele é tão bom, ele é tão poderoso, por que acontecem as desgraças? Por que meu filho morreu? Por que minha casa foi incendiada? Se Deus é tão maravilhoso, como é que você explica ser 3 coisas ser um ao mesmo tempo? Então perceba como foi difícil a introdução ao cristianismo. Na verdade, todo começo de qualquer coisa é muito difícil, né? Mas perceba como foi difícil essa questão de chegar, né, ao cristianismo. Então, essa doutrina da patrística, que vem de pai, que vem de padre, ela foi uma doutrina, né, dos apóstolos, dos padres, para tentar conciliar o cristianismo, a fé cristã, com o pensamento dos gregos e romanos, ou seja, com a razão. Pois somente com tal conciliação seria possível convencer os pagãos da nova verdade e converter ao cristianismo. Então, qual é o principal objetivo da patrística? Converter mais gente ao cristianismo. Como é que a patrística imagina fazer isso? Unindo fé e razão. Então, explicando por que Deus é tão bom, mas acontece desgraça. Por que Deus existe, mas a gente não consegue nem ver nem perceber. Como é que eu explico que 3 coisas são uma ao mesmo tempo? Então, a filosofia patrística, ela liga-se à tarefa religiosa de evangelizar e à defesa da religião cristã contra os ataques teóricos e moral que recebia dos antigos. Então, existiam muitos ataques, né, a essa religião, a essa doutrina cristã, e aí esses estudiosos, esses padres estudiosos,
e o principal padre estudioso aqui, eclesiástico estudioso, foi Santo Agostinho, que é o principal representante da patrística. Eles construíram uma base teórica, então a patrística é uma base teórica para refutar os argumentos dos teóricos pagãos, dos teóricos não cristãos. Pagão é todo mundo que não é cristão. Tranquilo? E aí, turma, a patrística, ela acaba respeitando muito uma divisão que houve do Império Romano, certo? A gente acha que o Império Romano, ele, quando houve a invasão mesmo, quando houve a queda do Império Romano, a gente acha que acabou o Império Romano, mas não foi bem assim. Porque houve mesmo a queda do Império Romano, que aí foi quando acaba o Império Romano do Ocidente, e esse Império Romano do Ocidente, ele deu origem a esse cristianismo que a gente tem mais hoje, né, que é o cristianismo que veio mais do Vaticano. Então o Império Romano, ele chegou a uma época que ele era um só, mas depois o Império Romano do Ocidente foi invadido e caiu. Mas o Império Romano, ele continuou com o Império Romano do Oriente, em Constantinopla. Inclusive, outro seriado que eu indico demais, além desses imperadores romanos, da Netflix, outro que é super bom é Império Otomano, que ele fala da invasão de Constantinopla. Constantinopla é a cidade hoje que é Istambul, na Turquia. Galera, Istambul é uma das cidades mais mágicas que eu já fui na minha vida, eu recomendo demais que você vá, porque Istambul é uma cidade que não para e é uma cidade, tá no centro do mundo, né? Tá no centrinho ali do mundo. Todo mundo vai para Istambul, é uma diversidade sem igual. É lindo, é incrível. E aí, o que é que aconteceu? Uma das melhores noites que eu já fui foi em Istambul. Eita! Não quero nem que você me conte detalhes. Muito boa lá, a overnight lá. Não, é porque é muito animado. A gente pensa que eles não têm, né, por conta da questão religiosa lá e tal, mas eles, à noite lá, pelo menos em Istambul, é bem agitado, vários bares, clubes, bem legal. Pai, não para, a noite não para. Eu fiquei perto da rua principal, não para. E 24 horas você tem coisa para fazer lá. E a questão é que hoje é predominantemente muçulmana, que você entende por que é predominantemente muçulmano se você assistir esse seriado que se chama Império Otomano, que é muito bom. Império Otomano? Acho que é Império Otomano, o seriado. O fato é que, turma, quando caiu o Império Romano do Ocidente, o Império Romano continuou existindo com o Império Romano do Oriente, com Constantinopla, ainda com a pegada do cristianismo e tal. Daí porque a gente porque a gente diz que houve meio com a segregação, né, tanto do catolicismo como também do pensamento cristão. E aí, quando o Império Romano do Oriente ele é invadido pelo Império Otomano, aí se deixa de ser um império cristão e passa a ser um império muçulmano. Tanto é que essa é chamada Hagia Sophia. E como você está vendo, ela é uma mesquita, ela é muçulmana. Mas antes disso, o Império Romano do Oriente, antes de virar uma mesquita, antes de virar muçulmano pela invasão, né, porque Constantinopla era uma cidade que milhares de anos tentou ser invadida e ninguém conseguia invadir Constantinopla. Até que o Império Romano foi, com o imperador bem novinho, o seriado é muito massa, e aí ele conseguiu invadir o Império Romano e transformou a Hagia Sophia, que é esse templo aqui, que era uma igreja cristã, transformou numa mesquita muçulmana, né? Tanto é que você pode ver, e é uma das... Eu não sou muçulmano, não entendo muito do muçulmano, entendo o básico, né? Mas, para mim, pela percepção que eu tenho, uma das principais templos muçulmanos que eles mais cultuam é a Hagia Sophia. E em frente a ela tá a Mesquita Azul, que é outra que é sem igual, é incrível, incrível. Enfim, para vocês entenderem o porquê dessa divisão, né, que a gente tem, tanto do catolicismo como do cristianismo, onde é que estava Constantinopla, que é a cidade de Istambul hoje, que fica na Turquia, por que Constantinopla, que era cristã durante muitos séculos, hoje em dia virou predominantemente muçulmana. Então, a patrística, né, divide-se em patrística grega, que é ligada à igreja de Bizâncio, que era essa igreja que antes de se tornar a Hagia Sophia, antes de se tornar a mesquita, e a patrística latina, que é muito ligada à igreja romana. E seus nomes importantes foram Santo Ambrósio, né, o nome importante da patrística foi Santo Ambrósio, mas sem sombra de dúvida,
sem sombra de dúvida, o principal representante aqui da patrística, principalmente a patrística latina, é Santo Agostinho, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Então, a patrística foi obrigada a introduzir ideias desconhecidas para os filósofos gregos e romanos. A ideia de criação do mundo, de pecado original, de Deus como trindade una, de encarnação e morte de Deus, do juízo final, dos temas bíblicos. Então, qual foi a ideia da patrística? Foi dizer assim, filósofos, vocês que não querem converter ao cristianismo, que acham que fé e razão não é conciliável, eu vou te mostrar como fé e razão é conciliável. Então, a patrística foi um conjunto de teorização para convencer os filósofos ou aqueles pagãos que não queriam se converter ao cristianismo que era possível conciliar fé e razão. Então, a patrística trouxe novas discussões para a filosofia. Daí porque filosofia cristã. Porque agora a gente vai começar a discutir coisas que os filósofos antigos não discutiam. A gente vai começar a discutir temas bíblicos que os filósofos antigos não discutiam. Temas bíblicos como o pecado original, né, de Eva e Adão, como a ideia de criação do mundo, que Deus fez o mundo em 7 dias, como Deus sendo uma trindade una, ou seja, 3 coisas em um só, como encarnação e morte de Deus, como juízo final. Então, esses temas aqui eram temas que a filosofia não discutia. Não discutia porque não tinha ainda vindo Jesus Cristo com essas histórias, né? Com essas ideias. E aí, com a vinda de Jesus Cristo com essas histórias, com essas ideias, a filosofia cristã, ela inseriu nas questões da filosofia antiga esses temas mais bíblicos, esses temas mais cristãos. E é por isso que a gente chama de filosofia cristã. Porque é você tentar racionalizar os temas bíblicos, mostrando, no caso da patrística e da escolástica, que é possível conciliar fé e razão. E aí, turma, da filosofia, né? Acho que eu já estou indo demais, eu vou falar de Santo Agostinho na próxima aula. Mas a patrística, né, dessa forma, o grande tema de toda a filosofia patrística é a possibilidade de conciliar fé e razão, e havia 3 posições. Os que julgavam que fé e razão não se conciliavam, e que fé é superior à razão, até hoje tem gente que diz isso, né, que a fé é muito superior à razão. O principal ponto aqui de Santo Agostinho foi julgar que fé e razão são conciliáveis, mas a razão... Aí tem uns que dizem que a fé é mais que a razão, outros que dizem que a razão é mais que a fé, eu vou voltar a discutir com isso sobre vocês, e que julgam que fé e razão não se conciliam, mas afirmam que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento, né? Então, assim, esse slide é para mostrar para vocês que, na época, surgiu gente que queria unir fé e razão, gente dizendo que não dava para unir, e gente que diz que não dava para unir, mas que ambas tinham coisas importantes. Mas a filosofia cristã, ela quis unir fé e razão. Esse é o ponto. A escolástica, a patrística, mais para cristianizar os pagãos, e a escolástica mais para sedimentar ainda mais os dogmas do cristianismo, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Então, na próxima aula, turma, a gente vai conversar sobre Santo Agostinho. Se der tempo, a gente já conversa, que eu acho que vai dar tempo, sobre São Tomás de Aquino, que é uma escolástica, né? E aí, depois que a gente terminar, a gente acaba de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Provavelmente acaba não na aula de terça, mas na aula de quinta. A gente acaba a filosofia medieval e já passa para a filosofia moderna. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Bora acabar na aula? Sim, não, mais ou menos. Tá todo mundo bem? A Rogéria tá bem, que bom, tá tranquila, que bom. Gostaram da aula de hoje? Massa, né, essa questão? Show. Então, pronto. Aula muito boa, professor. Gostei. Muito bom, Marcolino. É a Auri, né? Muito bom, Auri. Obrigado.